Olá, pessoal. Estou aqui para uma conversa com você e também com seus amigos, conhecidos. Espero que ajudar você no caminho da redação nota 1000. Espero não, tenho certeza que vou te ajudar, porque trata-se de uma nova ideia. E como está escrito aqui na camisa, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a ser a mesma. Eu ouço muito meus alunos, vejo as suas dúvidas, procuro responder. E quanto mais eu vou notando isso, quanto mais os alunos se empenham, dedicam-se a construir uma redação em terreno sólido, é como construir uma casa num terreno sólido, não no brejo, que ela vai afundar. Mas eu noto que os alunos perguntam menos, não ficam tão assim preocupados em saber o tema, saber como é que é a letra, como é que são as 5 competências, se põe um argumento ou dois. Quanto mais eles realmente entendem qual é o trabalho real que deve ser feito na redação, mais essas indagações desaparecem. Eu vou me fundamentar para esse vídeo. Espero que ao final dele você tenha clara na sua cabeça qual deve ser a sua conduta. Desde hoje, fevereiro, estamos em fevereiro, até o dia da prova, em novembro ou dezembro. O que você deve fazer? Primeiramente, eu recomendo você a ler um artigo escrito por um grande poeta chamado Antônio Cícero. Está no Google, hoje é tudo muito fácil, né? É só você consultar lá. Eu tive a curiosidade de verificar, está lá o artigo do Antônio Cícero, chamado A Vida Passada Limpo. Foi publicado na Folha de São Paulo, de 2 de outubro de 2010. Então, o artigo já tem 11 anos, já vai fazer esse ano, né? Mas, então, é fácil de você lê-lo na íntegra. Eu vou me basear nele para construir esse meu vídeo. Ele começa dizendo que vai falar sobre a poesia, mais exatamente o poema, a construção do poema. E aí eu logo notei que tudo que ele fala para o poema serve também para a redação. E Antônio Cícero é um grande poeta. Até me lembro que um poema dele chamado Guardar, um belíssimo poema, caiu no vestibular, me parece que de 2011, do Enem, inclusive escrito Gilca Machado, né? Depois verificaram que erraram. Foi um erro de revisão, né? De falta de atenção. Em vez de escrever Antônio Cícero, escreveram Gilca Machado, que também é uma grande poeta, não é? Mas, então ele começa falando sobre o poema. Você vai escrever um poema ou uma redação, o que você deve fazer? Você deve empenhar-se ao máximo, se quiser que o seu poema seja lido depois por um leitor muito interessado, que não só vai lê-lo uma vez, mas duas, três, muitas vezes, e vai ler, ele usa aqui as formas, ele vai ler de uma forma atenta, reflexiva, de uma maneira rápida ou lenta. Por quê? Porque ele está gostando. O poema realmente resplandece. Agora, para você fazer isso, como que é? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Eu vou dar exemplos. Eu tenho já muita experiência com alunos
treinando redação, então muitos falam assim, eu tenho que fazer uma redação para amanhã, para levar para o professor corrigir, a redação semanal. Aí ele chega em casa à noite, já cansado de aulas, de ter feito exercício de matemática, biologia, física, etc., e se lembra da redação, então ele pega lá a folha numerada de 1 a 30 e escreve. Escreve e nem passa limpo. E no dia seguinte entrega. É claro que o leitor não vai gostar daquilo. Por que razão? Porque quando você escreve, você tem que entrar com todo o seu repertório de inteligência, sensibilidade, intuição, razão, sensualidade, experiência, vocabulário, conhecimentos, horas de meditação, senso de humor. Isso quem diz é o poeta Antônio Cícero. E eu assino embaixo. Você tem que entrar com tudo. Você não pode produzir um texto assim, cansado, já desanimado, só porque tem que fazer, tem que cumprir a meta de fazer pelo menos uma por semana. Não vai prestar, não vai ser um bom texto. Ainda tem o etc. Ele fala assim, explora aqui a palavra etc., que significa outras coisas. Ainda tem outras coisas. Como, por exemplo, a sua intuição. E também você terá que contar até com os acasos, com algo que está fora de você. Para exemplificar, você está lá fazendo a redação, recebe lá o papel para o tema da redação na hora da prova, e acontece algo em volta que serve de inspiração para você. Você atento aqui, nossa. Então, a pessoa que se empenha, que entra com todo o seu repertório, a sua pessoa viva, atenta, até esses pequenos acasos ajudam e servem de inspiração. Você, ao passar a limpo, o que você vai fazer? Você vai reler o seu texto, vai cortar, acrescentar, emendar, até que chegue num ponto que fala assim, bem, agora não tem como mudar mais nada, o texto já está resplandecente. Muito bem, mas até chegar a esse passar a limpo, no início, você tem muita liberdade. Por exemplo, você tem até a liberdade de não fazer redação. Mas quando você toma a decisão de se habilitar a fazer um curso superior, entrar na universidade, uma boa universidade, então aí você já é obrigado, pelo menos enquanto não tira a redação do vestibular, então você vai ser obrigado a fazer a redação, ou então não entra na universidade. Então a sua liberdade já diminuiu. Você tem a liberdade de treinar muitos temas, mas quando chega o dia da prova, o examinador já te dá um tema, você já está limitado. E quando você começa a escrever, já compõe lá a sua introdução, aquela introdução te amarra mais ainda. Ela já te condiciona o segundo, o terceiro parágrafo, até a conclusão final. Então, existe toda uma trajetória muito longa que vai exigir de você muitas horas de trabalho. E aí, diz o nosso poeta aqui, é pelo tempo investido no trabalho, seja um poema, seja uma redação, é por essa temporalidade concreta que se mede a grandeza de um poema ou de uma redação. É pelo tempo que você gastou para produzir a redação que se avalia. Quem está dizendo sou eu, o poeta, e eu concordo com ele. Eu estou usando o texto dele porque a minha experiência também me diz que é assim mesmo. Aí você fala assim, mas e o aluno que chega lá na hora da prova e ele tem, suponhamos, 90 minutos, 1h30 para fazer a redação, e ele gasta todo aquele tempo e mal consegue produzir 15 linhas. E aí outro vai em meia hora, como eu tenho exemplos, eu tenho um aluno chamado Daniel Miraglia, que deve ter se formado em medicina, que ele falou que
Fez a redação dele em 30 minutos. E desesperado, porque quando ele percebeu, o tempo já tinha gastado, ele tinha feito uma primeira redação e não gostou, achou que estava uma porcaria, seguindo todo o receituário que ele tinha aprendido. Aí ele percebeu que não estava boa, falou assim, não, essa não vai dar para eu passar, não, está muito ruim. Aí ele viu, faltava pouco mais de 30 minutos, implorou lá um novo papel, conseguiu, e aí fez outra redação rapidamente e passou. Não teve uma nota extraordinária, mas foi uma nota boa, suficiente para ele passar. Aí você falou assim, mas então, ele gastou menos tempo? Aí é que está o segredo. Quando o próprio Antônio Cícero fala, é pela temporalidade concreta que você avalia o texto, eu me lembro dessa passagem do elevador em que o aluno entrou comigo no elevador e perguntou se eu podia fazer umas perguntas. Eu ia até o quarto andar e falei perfeitamente. Aí ele me perguntou que tema que eu achava. Eu falei que é algo que você já sabe, que não precisa se preocupar com isso. E fez algumas perguntas que eu notei que ele tinha investido pouco tempo. Eu falei assim, esse não vai se dar bem. Diferente de outros, como o Gabriel Silqueira, meu aluno, que hoje é médico, espero trazê-lo aqui um dia para ele falar disso, que no ano do vestibular ele leu Dom Quixote de La Mancha, ele leu Sagarana e outros livros, além dos 5 livros do vestibular. Então é sobre isso que eu quero que você preste bem atenção. Eu até peguei aqui alguns livros, todos já caíram em vestibulares da UFMG. Aqui está, São Bernardo, Graciliano Ramos, já caiu, Sagarana, não me lembro os anos, mas também já caiu, Usina, do José Linhas do Rego, o clássico, né, dos clássicos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas até lamento que os vestibulares hoje, tirando aí talvez ainda a FUVEST, Universidade Federal de Uberlândia, me parece, Unicamp, ainda tem a lista de livros para ler. Mesmo que muitos alunos deixassem de ler e iam assistir aulas sobre os livros, ou compravam uma análise de obras, como existiam muitos, hoje não tem mais, mas isso não impede que você leia. E é esse o trabalho que você deve fazer. Por exemplo, eu estou lendo aqui esse livro com os meus alunos. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Já estamos no 4º capítulo. Vou mostrar o que é que nós fazemos. Por exemplo, esse aqui é o trabalho sobre o capítulo número 4. Estamos indo para o 5 já, capítulo 5º. O que tem aqui? Tem uma sinopse do capítulo. Essa sinopse eu mesmo fiz, mas cada aluno faz a sua. Eu vou ler aqui para vocês o 4º capítulo, que o título é exatamente Sem a Vitória. Sem a Vitória, na fornalha com o fogo aceso. Não queria saber dos elogios de Baleia, que é a cachorrinha, que se afastou humilhada com sentimentos revolucionários. Você tem que interpretar esse sentimento revolucionário, está em sentido figurado. Humaniza a Baleia, que é a cachorra, está com raiva, né? Sentidos revolucionários. Ela tinha amanhecido nos seus azeites, assim, a Vitória. É uma expressão, você também tem que consultar. Amanhecera nos azeites, quer dizer, estava brava. Por causa da cama de varas, queria uma de couro, igual a do seu Tomás, da bolandeira. Fazia mais de ano que falava naquilo. Fabiano não esperava esses desatinos. Mulher é bicho difícil de entender. Bem, assim, está na cabeça do Fabiano o que ele pensa da mulher dele. É difícil de entender, porque ela estava querendo uma cama que fosse, pelo menos, mais confortável, né?
ele mastigara cálculos. Essa palavra mastigara você também tem que perceber aí o sentido figurado. Ele tinha dificuldades com o cálculo, fazer uma conta, né? Mastigar. Poderiam economizar na roupa e no querosene. Ela aludira bastante azeda ao dinheiro gasto com cachaça. É o capítulo anterior da cadeia em que o Fabiano foi para a cidade e tomou cachaça e gastou dinheiro. Ressentido, ele condenava os sapatos dela de verniz, ele dava o troco. Briga de casal, né? Por causa de dinheiro. Desfeitas essas nuvens, também metafórico, tirou do caritó o cachimbo. Caritó. Eu tenho que olhar dicionário, não sei. E nós fazemos um levantamento de vocabulário. Eu fiz aqui o meu. Caritó está aqui, ó, caritó. Prateleira. Deu uma cusparada pela janela, pensando se alcançar o terreiro, compraria a cama antes do fim do ano. Bem, é claro que é uma bobagem dela, uma superstição, né? Ela cuspiu assim, se o cuspe for até tal distância é porque vai dar certo. A sorte, né? Bebeu da água salobra, a água deles não é boa, salobra. Encostou o fura-bolos à testa, você tem que consultar, fura-bolos é o dedo indicador, né? Lembrou-se do remoque de Fabiano sobre o seu sapato. Remoque, olha o dicionário, está aqui, remoque. Zombaria. Tem que olhar o dicionário. Fabiano zombando dela por causa do sapato, né? E do papagaio, da fome. Por isso comeram o bichinho. O papagaio é o primeiro capítulo, eles estavam vindo e passando fome e acabaram comendo o papagaio, né? Fabiano dormiu de roncar. Roncava com segurança, provavelmente não havia perigo, a seca estava longe, a seca era o grande espantalho, né? Tudo ali era estável, voltou a pensar na cama de varas, com um calombo grosso na madeira, estavam na prosperidade, comiam, engordavam, quase felizes. Já não se extasava em serviços pesados, extasava, olhei aqui o dicionário, está aqui, ó, extasar, esfalfava, não trabalhava demais. Eu fiz a minha sinopse, inclusive, usando essas palavras, que até para mim eram estranhas, eu não sabia, tinha que olhar dicionário. Viu um buraco no chiqueiro, percebeu que a galinha pedreira sumira, certamente foi a raposa. Iria lhe armar um mundel, está aqui, mundel é uma armadilha para pegar a raposa. Pensou em vender as galinhas e a marrã, que é a leitoa, para comprar a cama. Fabiano armava projetos, mas logo esfriava. Parece que se satisfazia com a ideia de possuir a cama. Só que assim, a Vitória desejava uma cama real. Esse é o capítulo número 4, que eu escrevi assim, mas o aluno escreve lá do jeito dele, assim, a Vitória estava pensando, fazendo a comida, e a cachorra estava incomodando, ela chutou a cachorra, ela estava com raiva, estava nos azeites, e ela estava com raiva do Fabiano, porque não tinha dinheiro, ele torrou o dinheiro na cachaça, e aí ele briga com ela porque ela também comprou um sapato de verniz, ele zombou dela, ela ficou sentida com aquilo, e aí ela viu que a raposa tinha comido a galinha, que ela estava pensando em vender para arrumar um dinheirinho para comprar a tal cama. Esse é o capítulo. Aí você escreve isso. Quantos minutos? Leitura, 15 minutos, 17 minutos, e depois você fazer a sinopse e olhar o dicionário, total 42 minutos. Então, eu gasto 42 minutos para fazer esse serviço. Eu gastei. Mas você, como aluno, você pode gastar mais. Então, vamos arredondar para 60 minutos. Se tem 13 capítulos, nós vamos ter, então, 13 horas para ler um livro desse. Isso é que é a temporalidade concreta de que fala o poeta, grande escritor, que pode nos ensinar muito, Antônio Cícero. Se você gasta, então, 13 horas com esse, quantas gastará com esse? Talvez mais, talvez menos, pode ser mais fácil esse, São Bernardo, que também é do Graciliano. Agora, alguns, a gente, sabidamente, são mais difíceis. Sagarana, por exemplo, mais difícil.
Mas, olha só o benefício que você terá. Seu vocabulário vai melhorar bastante, mas nem é o principal. A sua paciência para fazer isso, o desafio que você vai ter que encarar na interpretação da linguagem figurada, todas essas habilidades de percepção, de interpretação, você vai usá-las no dia da prova. Quando colocarem na sua frente um tema assim, o estigma ligado às doenças mentais, você não vai precisar de muito conhecimento, mesmo porque você não está fazendo uma tese de mestrado nem doutorado, você está fazendo uma redação do seu tamanho, de um jovem de 18 anos, de 20 ou até mais, um pouco. O examinador não quer de você uma sumidade de texto, ele quer um texto inteligente, um texto que mostre que você é capaz de fazer uma reflexão em cima do tema, das doenças mentais e do estigma. Uma pessoa que tem um esquizofrênico, uma pessoa que tem autismo, como é que os outros encaram isso. Então, esse é o trabalho. Aquilo que o Antônio Cícero fala de temporalidade concreta, é isso. E você tem de fevereiro até novembro ou dezembro para fazer esse trabalho. Coloque isso como meta. Ponha 5 livros na sua frente, faça aí uma coletânea e fala assim, vou fazer esse trabalho. Vou olhar no dicionário. Vou fazer aqui um resumo por capítulo. No final, você pode contar o livro como um todo. Isso é um grande exercício de redação. Isso vai te dar uma competência fantástica. Eu até comparo, para ficar fácil de você entender, a um salto em altura. Você, quando faz isso, você está treinando saltos de 10 metros. E na hora da prova, eles vão pedir que você salte 1,5 metro. Fica muito fácil. Fica muito fácil. Você vai produzir uma redação boa, criativa, e vai ganhar uma nota boa. O leitor, o seu corretor, ele vai ler o seu texto como fala aqui o Antônio Cícero. Ele vai fazer uma leitura vagarosa e ligeira, reflexiva e intuitiva, auscultativa e conotativa, prospectiva e retrospectiva, linear e não linear, imanente, transcendente, imaginativa e precisa, intelectual e sensual, ingênua e informada. Ou seja, ele vai adorar o seu texto, assim como você também, você, né, gostará de escrever a respeito do tema, no caso desse ano, falar sobre as doenças mentais. O examinador te deu um espaço para você falar sobre isso. Eu já apresentei aqui no meu canal pelo menos 4 redações boas sobre o tema, 3 feitas por mim e uma feita por uma pessoa no Canadá. Se você verificar, você vai ver os vídeos anteriores. E eu vou continuar mostrando a você aqui no nosso canal como é que se faz para chegar na hora da prova e você ter nas suas costas não apenas 90 minutos de trabalho com rodação, mas 90 ao cubo. Porque todo o seu trabalho de leitura, de livro, de dicionário, isso é a temporalidade concreta. Todas aquelas sinopses de capítulos é a temporalidade concreta. Para não falar em outras coisas mais sutis, mas isso fica para um próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção e põe aí o gostei no vídeo, ajuda a esparramar isso, porque isso vai mudar a cabeça de muita gente que fica construindo castelos no brejo. Muito obrigado.